Sônia, a gente vai trazer agora a história completa de um assunto que eu acabei adiantando em primeira mão aqui no Instagram no final de semana, que é uma confusãozinha envolvendo o ator Paulo Betti, o Milton Gonçalves, o Jorge Coutinho e o Cosme dos Santos. Sônia, isso está entrando agora, é uma discussão jurídica que pode resultar num assunto mais complicado. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O Milton Gonçalves, o Jorge Coutinho e o Cosme dos Santos, eles fizeram uma interpelação judicial em cima do Paulo Betti. O que é uma interpelação judicial, Sônia? É quando você quer reclamar na justiça sobre uma pessoa, mas você quer ir diretamente à justiça, você quer agilizar o caso, dispensando aquele processo tradicional, que é abrir um boletim de ocorrência, abrir um inquérito, esperar 30 dias, remeter para o Ministério Público. Esse caso de interpelação, ele é mais comum quando as pessoas já têm uma idade mais avançada ou quando estão demandando uma resposta mais rápida sobre o ocorrido. E que ocorrido foi esse? Eu tive ciência que tinha um apontamento na justiça falando que esses 3 atores estão apontando que o Paulo Betti teria cometido uma suposta injúria racial, teria se expressado num grupo, no WhatsApp, num grupo de atores chamado Profissão Artista, e que as expressões que ele usou nesse grupo poderiam configurar uma injúria racial. Então deram o print nessa mensagem, os 3 atores printaram essa mensagem do WhatsApp e encaminharam para a justiça para que o Paulo Betti possa se explicar diretamente para o juiz sobre o que ele quis dizer com isso e se o juiz aí vai avaliar se vai proceder com a denúncia em âmbito penal ou não, Sônia. O que foi isso? Vamos explicar o contexto disso. Eu conversei no sábado à noite com o advogado dos 3 atores, o Clóvis Manzoli, e ele me explicou o seguinte, que agora vai entrar numa disputa de chapa o sindicato dos atores e que o Paulo Betti está numa chapa que quer concorrer à diretoria. E a chapa contrária com quem ele está brigando, que é a chapa da situação, já tem como presidente o Coutinho, o Jorge Coutinho, e o Milton Gonçalves como diretor-geral. E numa discussão no WhatsApp sobre as eleições sindicais, o Paulo Betti postou a seguinte frase: a atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo com uma forte representação negra, com Jorge Coutinho, o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme. E isso complica bastante a luta, pode confundir as coisas. Essa declaração, Sônia, de acordo com o advogado dos 3 atores, é uma declaração ambígua e, nas palavras ali como eles remeteram para o juiz, uma declaração dúbia quanto à raça e à cor dos atores. E que os 3 atores teriam se sentido ofendidos ali em suas honras, né? Principalmente no trecho que ele diz, negros com forte representação, e isso complica a luta. Então, o que esse advogado me explicou pelo telefone, Sônia? Que o Milton e o Jorge e o Cosme acharam que essa frase colocaria a classe artística dividida entre negros e brancos, quanto, na verdade, a classe tem que ser uma só, que é uma classe de artistas. Então, o juiz, Sônia, vai fazer 3 perguntas para o Paulo Betti, deu 15 dias agora para o Paulo Betti apresentar essa explicação na 33ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro. Que 3 perguntinhas são essas? A primeira: que complicador seria esse por eles terem uma forte representação negra, né, no sindicato? Segundo, essa forte representação negra poderia confundir o quê, né? E que coisas seriam essas? E a terceira questão é: que luta seria essas que o fato dos 3 atores negros terem uma representação negra se complicaria? Então, Paulo Betti tem 15 dias para responder isso. A gente fez um contato com o Paulo, ele optou por não responder nossas mensagens, mas o advogado dos 3 atores falou que agora o Ministério Público vai avaliar essa resposta do Paulo Betti, dessas 3 perguntinhas. Se for o caso, entender que não teve nada demais, os próprios 3 atores podem perdoá-lo, dar uma desculpa para eles e mandar arquivar,
ou então achar que a explicação não foi convincente e pedir para proceder com uma denúncia penal, que seria um eventual crime de injúria qualificado pelo uso de elemento racial, Sônia. Então vamos aguardar aí agora a defesa do Paulo Betti para ver como isso vai se desenrolar.